Olá para você que está acompanhando o Sabavlog. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar uma psicóloga muito querida que atualmente trabalha nos Estados Unidos. Nós vamos falar sobre psicologia e o nome dela é Sabrina Wilhelm. Tudo bem? Tudo bom, querido? Tudo bem, tudo certo. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. Antes de começar, deixa eu perguntar, por Claro. que você trocou o Brasil pelos Estados Unidos? A gente, eu sou casada, né, Solano, tenho uma filha de 5 anos e o meu marido sempre teve, né, o desejo de vir para cá. Então, há algum tempo ele andava assim trabalhando com essa ideia, né, de me convencer de que isso era uma boa ideia. Sim. Porque nunca foi uma ideia minha, né? Até porque exatamente, já trabalhando, né, há muito tempo lá, tendo a construção da vida de uma psicóloga clínica é lenta, né? Então, assim, quando estava tudo bem, o consultório cheio, tudo direitinho, ter que sair, né, dessa estabilidade não é fácil, mas a ideia de vir para cá para criar a nossa filha foi o que realmente nos motivou, né, Solano? Porque essa questão da segurança, educação, realmente o Brasil anda, né, deixando a desejar para a gente nesse sentido. Amo o Brasil, sinto muita falta de muitas coisas, mas a gente resolveu assim fazer uma experiência, né? E tem sido muito positivo, né? Tem sido muito bom. Hoje a gente mora aqui em Orlando. A Alice, que é minha filha, se adaptou super bem. A gente está há pouquíssimo tempo aqui, fazem 6 meses, vai fazer essa semana. E a gente já tinha vindo, feito uma experiência antes, ficado 5 meses, voltado para o Brasil. Então a gente já está nesse processo há algum tempo, né? E eu segui atendendo meus pacientes online do Brasil, né? E alguns outros pacientes aí pelo mundo, né? Brasileiros que também moram em outros locais. Tá certo, então. E conte um pouco da sua vida. Antes de você ser psicóloga, você foi modelo. Como é que foi essa experiência? Pois é, fui. Digamos que foi meu primeiro trabalho, né, Solano? Não foi algo assim que. Tem muitas meninas que sonham em ser modelo, né? Eu não tinha esse sonho. Eu tive uma oportunidade que eu tentei aproveitar enquanto eu fazia a minha faculdade, né? Eu falo assim, para desgosto da minha mãe, né? Que sempre quis que eu seguisse a vida de modelo. Eu surgiu uma possibilidade, convites, e chega uma época da vida que a gente começa assim, não, vou começar a trabalhar, vamos começar a fazer alguma coisa, né? Enquanto a gente está na faculdade, eu estava entrando na faculdade, eu já tinha recebido alguns convites, e a minha mãe disse, quem sabe tu não vai, então, lá naquela agência, vamos ver. E assim eu fui, então eu fui sempre paralelamente à minha vida dentro da psico, dos estudos, eu fazia alguns trabalhos. Me surgiram muitas possibilidades de morar fora, né? Isso que eu falo que a minha mãe ficou inconformada, que eu não fui. Mas para mim eu tinha muito forte essa questão de que eu tinha que continuar a minha faculdade, sempre foi algo que eu quis muito. E depois que a gente retomar, eu acho que não é bem assim, né? Ir morar fora, ficar alguns anos vivendo uma vida completamente diferente e depois voltar para a psico. Então, não era algo que eu queria abrir mão. E não me arrependo, mas eu usufruí, né, um tempo aí desse trabalho, digamos, até me ajudou a pagar a faculdade muitas vezes, né? Então, assim, foi algo que também foi bem importante, assim, né, na minha vida. Acho que para minha autoestima, sempre fui magrinha, né, Solano, e a adolescente magrinha sofre um pouquinho com isso. E daí, digamos assim, né, a vida de modelo te dá tu tira vantagem né, desses atributos, digamos. Sim. Então foi uma experiência legal, assim, foi uma experiência legal que foi seguindo assim, ó, até pouco tempo atrás, de vez em quando fazia um trabalho que outro, né? Mas nunca foi algo que realmente eu quis investir. Aproveitei a oportunidade, foi isso. Mas quando você é muito bonita e tudo, na época que você era Ah, modelo, obrigada. na época que você era modelo, nunca passou pela sua cabeça concorrer a Miss?
Não, nunca foi uma coisa que eu gostei, assim, como eu te falei, não era uma coisa que eu gostava, eu fazia por ser um trabalho, eu gosto muito de fotografia. Fotografia eu gosto bastante, adoro tirar foto dos outros também. A minha filha sofre com isso aqui, porque eu tiro um monte de foto dela, né, Solano? Tu que me acompanha, tu sabe. Sim. Mas Miss nunca foi uma coisa que me interessou, assim, eu realmente trabalhava como modelo porque era um trabalho, era algo que ia me render, né, um dinheiro, e me rendeu lembranças lindas também, né, tenho fotos, trabalhos super legais também que a gente acaba guardando, então nunca foi algo que passou na minha cabeça, não. Tá. Pode ser que da minha mãe tivesse passado, mas na minha não. E quando foi que você decidiu que queria ser psicóloga? Olha, tu sabe que o primeiro vestibular que eu prestei, eu fiz para medicina. Eu tinha uma ideia de que eu queria fazer medicina, né? De repente eu até iria para esse lado da psiquiatria, não sei. E depois eu sabia assim que eu queria algo assim mais na área da saúde. E daí eu fui pesquisando melhor as profissões e eu pensava assim, será que é mesmo isso? Porque quando tu quer fazer medicina, tu tem que querer muito, né, para tu investir e entrar no mundo da medicina, fora o vestibular, a vida de um médico sem tu ter realmente certeza disso não vinga, né? Tu tem que realmente querer. E eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas e eu queria trabalhar ajudando pessoas. E eu fui vendo, né, algumas alternativas e eu acabei me encontrando na psico, né? E pensei, é isso que eu quero. Fiz o vestibular e desde que eu entrei na psicologia, eu nunca me arrependi, digamos assim, né? Sempre foi algo que foi me conquistando dia após dia, e hoje em dia, assim, eu posso dizer que sou muito realizada por essa escolha. Não que eu não pudesse ter sido com outras também, né? Mas hoje realmente é algo que me traz muita satisfação, né? De poder trabalhar. Eu acho uma profissão muito linda, assim, né, Solano? Acho que a gente trabalha, assim, com a intimidade, né? É um presente, assim, o paciente dividir a vida com a gente juntos trabalhar numa construção de qualidade de vida melhor para ele, né? Então, eu sou suspeita para falar, né, sobre a minha profissão. Adoro, realmente. E das várias áreas que a psicologia abrange, qual é a mais difícil de ser tratada e quais abordagens usa nas sessões para os adultos? Tá. Eu, depois da minha formação, eu fiz uma especialização em terapia sistêmica, que é que trabalha com família e casal e tem um entendimento sistêmico, né, do ser humano. Depois de um tempo, eu fiz uma formação em terapias contextuais, né, terapias comportamentais contextuais, que é o que eu trabalho muito hoje. Essa é a minha linha de tratamento, seja quando eu atendo individualmente ou casal e família, que eu também atendo. Né? Então, assim, quando tu pergunta o que é o mais difícil, o que eu vou te dizer, né, Solano? Eu acho assim, ó, isso depende muito, né? Claro que quando a gente trabalha com transtornos de personalidade, isso tende a ser um diagnóstico que é mais trabalhoso, mas eu acho que difícil quando o paciente ainda ele começou a terapia porque alguém pediu, porque alguém sugeriu, a motivação ainda não é tão grande. Né? Eu acho que isso dificulta um pouco quando o paciente ainda não tem a consciência da sua necessidade, do porquê que eu estou ali. Né? Eu falo que às vezes são até processos terapêuticos que a gente começa e que não dá andamento, e isso é muito comum em terapia de casal, né? Porque às vezes vem o casal, um tem muita consciência, quer muito se tratar, e o outro vem, né, mais ou menos assim a força, né? Então isso é o que eu trabalho muito com os pacientes, da gente realmente ver qual é a motivação dele estar ali, porque é isso que vai facilitar ou não um processo terapêutico para ambos os lados, né, Solano? Porque quem busca terapia, quem busca algum tipo de tratamento, está buscando resultados, né? Quer uma melhoria de alguma maneira. Então, não gosto de generalizar assim, o que é mais difícil, o que não é. Acho que a gente tem que avaliar realmente de acordo com o caso. Tá bom.
É, eu entrevistei ano passado a Eveline Jusfiak, sua amiga. Sim, querida, minha amiga e colega de podcast. Sim, vocês fazem juntos o podcast Psicando This Is Us. This is Baseado... Us. This Is Us, isso. Isso. Baseado na série do mesmo nome. Como começou e qual é o objetivo desse projeto? Pois é, tu sabe que a gente até gravou um episódio sobre esse início, né, da gente, porque, na verdade, somos 5 psicólogas, né, que trabalhamos mais ou menos dentro dessa mesma área, algumas com formação em sistêmica, outras, né, todas trabalham com as contextuais, que eu também te falei agora, então temos uma mesma linha de raciocínio, digamos, que a gente trabalha com os nossos pacientes. E todas em comum que adoram a série This Is Us, que é uma série que é um prato cheio para a gente falar de relacionamentos, para a gente trazer temáticas da psicologia. Né? Então, essa, digamos, foi a principal motivação. Surgiu da Eve e de uma outra colega, e daí a gente fez um post, né? Elas nos convidaram para fazer um post compartilhado falando sobre This Is Us, e de lá surgiu a ideia e o convite para a gente fazer esse podcast, né? Da gente poder trazer assim para o público um pouco de psicologia de uma forma um pouco mais informal, utilizando a série, né, como meios para a gente trazer esses assuntos e essas temáticas, e tem sido muito legal, né, a gente tem tido um retorno muito legal das pessoas, é uma série realmente, assim, eu não sei se tu já viu, né, Solano, ou não, mas é uma série, assim, que trabalha, assim, de uma forma muito legal as relações humanas, fala muito, né, de família e de uma forma bem realística. Claro, é uma série, então tem seu lado romântico, né, digamos assim, mas é muito legal, assim, então vale a pena utilizar essa série. A gente nunca se esgota de conteúdo para discutir, para refletir, para poder abordar alguns assuntos. É muito bom. E tem sido um projeto que tem crescido e é um momento bem gostoso da gente fazer também. Tá certo. Se tivesse que fazer um podcast tendo outra série como referência, qual seria? Ixi, para mim é difícil, sabe por quê, Solano? A série, eu não sou de ver série. E a This Is Us foi a série que realmente me pegou. Foi a primeira série que eu comecei a ver, porque exatamente as pessoas me falavam assim, Sabrina, eu tenho certeza que tu vai adorar, porque a gente conhece, tu vai adorar, algumas amigas indicavam, amigas psicólogas também, e eu comecei a ver e realmente me encantei. Vejo uma que outra, assim, mas realmente a que eu acompanho é This Is Us. Depois, né, agora estamos na última temporada aí, eu vou ficar órfã da série, eu vou ter que procurar outra. Não vão mais produzir? Não, a gente vai terminar a temporada, né? Está no último, então, assim, ainda tem uns 15 episódios pela frente da série, então tem muito assunto para a gente seguir falando ainda. E o nosso podcast, tanto que o nome é assim, é Psicando This Is Us, né? Psicando vem assim de uma analogia da gente estar fofocando né, entre psicólogas, né, numa linguagem mais técnica também, digamos assim. E a gente pode, daqui a pouco, né, terminando, transformar, utilizar outra série, a gente pensa assim, em dar sequência, né, para o nosso podcast, se um dia realmente a gente for terminar o episódio This Is Us, digamos, dentro do Psicando, pode ser que venha uma outra série para a gente pensar, ou assim, falar de cinema, tem tantos filmes, eu gosto muito de filme, né, Solano, e a gente sempre tem um olhar, assim, né, quando... Isso é inerente, né, a nós, psicólogas, a gente vai sempre ter um olhar dentro, né, da psicologia também sobre, né, aquele enredo. Tá certo. Aí nos Estados Unidos você está perto do mercado das séries e dos filmes, né? Tô perto, né? Mas tu sabe que eu até falo para as gurias que eu vim para cá e eu sou péssima no inglês, eu tenho que estudar muito, né, Solano? Então, assim, entram as séries antes ainda aqui do que no Brasil e eu não consigo acompanhar, porque em inglês eu tenho que ter legenda. O seu marido, ele é ainda fluente. não consigo.
Meu marido estuda, né? Ele estuda aqui também e sabe bem mais do que eu, sem dúvida. Não posso, não dá para comparar. Ele que me salva aqui, mas é que é na Flórida, eu moro aqui em Orlando, na Flórida Ah, tem muito espanhol, né? A língua se usa também muito espanhol, tem muito brasileiro, então tem muito latino. Então a gente acaba também se acomodando um pouco a isso, né? Tem que botar na minha listinha estudar mais inglês. tá certo. Como quer trabalhar com como quer trabalhar com as crianças e qual é a abordagem usada para elas? Tá. Eu nunca fui de atender crianças individualmente. Por quê? Tá, como eu te falei, eu fiz a minha especialização em terapia sistêmica, trabalhando com famílias. Então, eu sempre atendi crianças num contexto familiar, né? Onde a gente atendia a família. Até porque eu acredito que, principalmente assim, ó, dependendo da idade, crianças pequenas, se tu não trabalha com a família, tu não tem como ajudar essa criança, né? Porque a criança é dependente desse sistema familiar, né? Então, assim, o que sempre eu fiz? Eu sempre atendi dentro de família, sempre atendi crianças, gostei por um tempo, tive bastante pacientes, assim, dentro da terapia familiar infantil e comecei a atender crianças com essa abordagem, onde algumas sessões era com a criança, outra era com os pais, e a gente ia intercalando. Mas eu normalmente, o que eu faço? Hoje, ainda mais hoje, atendendo online. Eu não acho o melhor setting para atender criança, atender online, né? Isso, Vamos lá. pessoalmente, eu não acho, né? Ainda mais crianças pequenas, adolescentes, ok, né? Mas a criança pequena, a comunicação dela é muito não verbal, né? A gente trabalha de outras formas. Então, eu costumo encaminhar para uma colega especialista, né, em psicoterapia infantil, porque eu acho que tem que ser especialista, né? Eu acho que é algo assim, cada área tem as suas peculiaridades, e se a gente puder encaminhar para um profissional que seja realmente, né, tenha experiência naquela área, tende a ter um resultado muito melhor, né? Então a gente trabalha em parceria, assim, porque eu acho que sim, às vezes a criança precisa de um espaço só para ela, que não é o dentro da família, e daí eu acabo encaminhando. Então, é, qual que é a sua opinião? Esse é um ponto polêmico. Qual é a sua Tá. opinião sobre a amizade entre paciente e psicóloga? Deve ou não existir? Olha, Solano, o que eu enxergo, assim, né? A relação terapêutica é uma relação como qualquer outra, né? É relação, existe vínculo, a gente cria vínculo. É diferente da amizade? É. Não que um paciente não possa se tornar teu amigo no futuro, mas eu falo assim, igual a relação terapêutica é uma relação de afeto, de carinho, de amor, de entrega, né? Eu posso falar assim, ó, amo meus pacientes, né? Tenho um carinho gigantesco por eles, mesmo depois que eles não são mais meus pacientes, alguns eu mantive contato. Hoje em dia tem as redes sociais também, então a gente também, como psicólogas nas redes sociais, a gente acaba tendo mais contato com os nossos pacientes, até vendo como é que está a vida daqueles, né, pacientes que já passaram por nós, e não vejo problema nenhum o paciente se tornar, né, próximo da psicóloga pós o tratamento, digamos assim. Né? Somos pessoas, somos humanos, temos afinidades, às vezes mais com uma pessoa do que com outra. Agora, é diferente, assim como a gente não pode tratar um amigo, eu não vou atender uma amiga minha, porque eu não vou ter a neutralidade necessária para conseguir ajudá-la, certo? Então, assim, eu sempre digo assim, a relação é de afeto e é de amor, uma relação terapêutica. Não tem como ser diferente. E isso faz muita diferença para o tratamento. Inclusive, a gente sempre diz assim, que o que também não adianta só a técnica,
o que transforma, o que ajuda o paciente é a própria relação, né? Por isso que é importante a gente também ir buscar a terapia com algum profissional que a gente se identifique, que tu goste, que tu sente assim, ó, me senti bem aqui, né? Se não, troca, né? Se não tá legal, troca, procura outra pessoa. Tu tem que buscar alguém que tu realmente sinta que tem uma afinidade, que tu te sinta acolhida, né? Claro. E existe um tempo mínimo para o tratamento ou depende de cada caso? Depende também da intenção do paciente quando ele te procura. Às vezes ele tem um motivo pontual. Eu estou te procurando por isso, quero me desenvolver nisso, né? Quero tratar essa questão, às vezes assim, uma preparação para algum momento de vida, né? Às vezes também tem pessoas que também podem te buscar assim por uma consultoria, digamos, que seria não seria uma psicoterapia, seria uma alguém para te dar uma orientação sobre, né, algum assunto. Então, assim, dentro da psico existem várias modalidades da gente trabalhar. Uma psicoterapia é um tratamento mais contínuo, né? Mas que pode ser de curto, médio e longo prazo. Vai depender da intenção do paciente e do tipo de tratamento que a gente vai propor para ele também. Tá certo. Quero falar da síndrome do pânico. Se ela não for tratada corretamente, quais consequências pode trazer para quem é portador? E você já tratou pessoas assim? Sim, já, né? Eu acho que hoje em dia, assim, crises de pânico é muito mais comum, né, do que se imagina que a gente possa receber, não só no consultório, como a gente ver pessoas falarem e muitas vezes até trazerem alguns sintomas, e quando tu vai ver, a pessoa nem identificou que foi uma crise de pânico que ela teve, mas era uma crise de pânico, né? Na verdade, o que eu acho assim, seja o transtorno de pânico, como qualquer outro transtorno, qual é o grande problema se a gente não busca tratamento, né? É a gente, de alguma forma, ter muitos prejuízos na nossa vida, que muitas vezes a gente não se dá conta, porque a gente vai modulando a nossa vida em cima daqueles sintomas, né? Então, assim, qualquer transtorno que a gente não busque uma ajuda, ele tende a trazer prejuízos para nós. E esse é o principal problema. E esses prejuízos podem ser de diversos níveis, porque a gente acaba mudando os nossos comportamentos em função daqueles sintomas, né? Então, assim, a crise de pânico traz muito sofrimento para a pessoa. Quem tem uma síndrome, que é importante também a gente diferenciar, né? A síndrome do pânico é diferente de ter uma crise de pânico. Tem pessoas que têm uma crise eventual, né, que possa ter sido desencadeada por uma situação específica, mas tem pessoas que têm crises recorrentes, né? E daí eu digo que o principal problema, às vezes, é o medo da crise. Não é nem o sofrimento, a pessoa sabe que pode ter uma crise e já sofre com antecedência porque ela pode ter aquela crise. Então, ela já muda comportamentos, ela já evita muitas coisas que podem ser importantes para ela pelo medo de ter uma crise. Então, tu acaba modulando o teu comportamento de uma forma que pode estar te trazendo muitos prejuízos, muito sofrimento. Sempre a avaliação para a gente procurar uma ajuda é a gente poder avaliar isso, né? O tamanho desse sofrimento na minha vida e os prejuízos que isso está trazendo para mim. Mas isso serve para todos os transtornos em geral, assim, né, Solano? Porque se a gente pensar o pânico, o que está por trás do pânico? Medo, ansiedade, né? Tu sabe o que é interessante tu trazer essa questão do pânico, porque é algo que nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, se intensificou muito esses casos, né? Porque assim, pessoas que já tinham, né, alguns medos ficaram com eles muito mais aguçados. Então, assim, pessoas que não conseguem sair de casa, que não conseguem se relacionar, que não conseguem ter um contato com o mundo externo por medos, medo de morrer, medo de algo catastrófico, né? E a gente não tem como isso não estar trazendo prejuízos para a vida dela, né? Isso muitas vezes afeta uma família inteira, né? Porque
Eu sempre gosto de falar assim, não somos sozinhos no mundo, né? Então, assim, o que acontece com quem a gente convive afeta a gente e a gente afeta a vida dos outros também, né? Então, é importante a gente ver de forma sistêmica também o que também está contribuindo para essas minhas... esses meus sintomas, né? Até tu me perguntou de criança. Muitas vezes a criança, quando chega no consultório, né, Solano, ela está trazendo sintomas familiares, ela está ali sendo, né, o reflexo de algo que está acontecendo dentro dessa família. Então, é sempre importante a gente olhar o indivíduo e o redor que está em volta para que a gente possa fazer um bom tratamento. Tá certo. Tudo bem. Mas se você não fosse psicóloga, que outra profissão você teria? Ai, que pergunta difícil, não sei. Que eu vou te falar, Solano? Tu sabe que assim é difícil hoje eu me imaginar fazendo outra coisa, né? Eu tô há 18 anos, né, trabalhando dentro da área clínica com a psico, e eu não consigo me imaginar não lidando com pessoas, não trabalhando com gente, não trabalhar ajudando pessoas. Então, assim, seja o que fosse que eu fizesse, teria que ter esse contato. Isso é importante para mim, né? Eu falo assim, a gente tem que, às vezes parece que a gente pode ir até para áreas totalmente diferentes, porque tem pessoas que são psicólogas e são, né, tem um negócio, tu pode ter mais de uma profissão na tua vida, mas tudo eu acho que dentro das minhas escolhas estaria esse ponto que é importante, estar ajudando, ser útil na vida de alguém, né? E me relacionar, trabalhar me relacionando. Eu não sou aquele tipo de pessoa que sou das exatas, isso está fora, né, da minha alçada e da minha vontade também. Eu acho que a gente também tem que conhecer as nossas habilidades, né? Então, assim, eu sou da área das humanas, da área da saúde. A área né, das exatas eu estou fora, né? Mas eu não consigo realmente muito me imaginar fazendo outra coisa hoje, porque eu sou tão feliz e realizada que é difícil, não sei. A gente nunca pode falar nunca, né? Quem sabe no futuro, ou agregando também outras coisas, porque eu acho que assim, hoje a gente tem essa possibilidade de flexibilizar mais também, e a psico faz parte da vida da gente. Independente do que eu fizer na minha vida, a psico vai fazer parte, porque a gente lida com pessoas, a gente lida com a psicologia, com o comportamento humano, não tem como desvincular isso, né? Então vamos pensar, sei lá, se eu fosse algo totalmente, né? Tu fosse uma arquiteta, tu trabalha com o desejo da pessoa, tu também, a psicologia ia me ajudar também nesse processo, né? Da interação com o cliente. Atriz e apresentadora, nem pensar. Olha, tu sabe que hoje a gente até com as redes sociais, a gente acaba se aventurando mais nisso. Mas eu sempre fui bem tímida, assim, para me expor, para falar. Nunca fui muito, até na minha época de modelo, desfilar, que era algo que é ao vivo, digamos assim, me gerava uma ansiedade bem grande, era bem tenso, né? Eu sempre gostei mais do fotografar, que era algo mais, como é que eu vou te falar assim, não tinha aquele calor das emoções que é o tu fazer algo ao vivo, de tu entrar numa passarela, né? Então, assim, nunca me enxerguei nesse papel aí. Mas nunca, como eu te falei, a gente nunca pode falar nunca. Eu sou super aberta, super flexível, né? Acho que a gente tem que estar aberta às mudanças. A gente muda, as fases de vida mudam, né? Às vezes tudo é possível, né? E uma última curiosidade que eu tenho é Claro. saber nos Estados Unidos aí, porque a gente sabe que aí tem pouco feriado, aí as pessoas trabalham mais, tudo mais. Você faz o horário que você trabalha como autônomo ou você se sujeita às leis dos Estados Unidos? E assim, quando você... Não, eu não trabalho como psicóloga nos Estados Unidos. Isso é importante deixar claro. Por quê, né, Solano? Aqui
Se eu quisesse trabalhar atendendo americanos, por exemplo, se eu quisesse trabalhar em algum lugar, abrir um consultório de porta aberta, eu teria que fazer um processo para me legalizar aqui, praticamente fazer uma outra faculdade, porque aqui a psicologia é diferente, né? Então, assim, tu entra na psico, tem várias outras áreas, então, assim, hoje o meu trabalho simplesmente atender os meus pacientes como eu atendia aí, né? Os meus pacientes brasileiros, eu não atendo aqui. Então, a minha rotina não mudou, né? Não mudou muito, muda pelo fuso, né? Mas eu, em Porto Alegre mesmo, eu já atendia pacientes que são brasileiros que moram, né, pelo mundo, digamos, então sempre tive essa flexibilidade da gente poder mudar os fusos, né? E tentar ajeitar, às vezes aqui é de noite, lá é de manhã, e assim a gente vai flexibilizando, mas não mudou a minha vida profissional nesse sentido praticamente nada, né? Praticamente nada. Isso é uma coisa boa hoje né, dos atendimentos online, porque eu estou aqui, estava no Brasil, né, há 6 meses atrás, daí vou viajar, vou para o Brasil de novo visitar, sigo atendendo, e assim a minha profissão vai comigo onde eu for, né? É claro que a gente, isso, né, Solano, assim, ó, como eu atendo pacientes que estão pelo mundo todo, cada lugar que esse paciente está tem uma cultura que ele está inserido, né? Que a gente também vai mudar algumas coisas, sem dúvida, né? Mas que a gente tem que estar atento, que a gente tem que ver. Mas realmente não mudou muita coisa para mim, não. Tá bom, então. Sabrina Wilhelm. É assim, né? Wilhelm. Isso, Wilhelm. Uhum. Obrigado por você ter aceitado o meu convite. Eu estou muito contente de entrevistar você. Ah, obrigada, querida. Eu que agradeço pelo teu carinho de sempre Estava também. ansioso para falar com você. É, que bom, que bom. A gente acaba se falando pelas redes ali, né? Eu falo que a rede social, para mim, né, Solano, hoje em dia, mais do que nunca se tornou muito importante, que é uma forma. Eu tô longe da família, tô longe dos amigos, né, de uma vida toda, e isso nos aproxima, né? A gente tem que também utilizar, não só, para mim, pessoalmente, é muito bom poder utilizar as redes sociais, como é bom que hoje a gente pode trazer mais do nosso trabalho, da psico, para as pessoas também, né? De uma forma mais leve. Tá certo. E posso te dar o título de Miss Simpatia? Ah, obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Por nada. Muito obrigado. Obrigada, querido. E a você que assistiu também, muito obrigado. Até o próximo Sabavlog, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau.